Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã desta quarta-feira, estamos aqui trazendo as últimas notícias e informações do Flamengo para vocês. E nós vamos analisar a imprensa esportiva de todo o Brasil, falando sobre a reviravolta no Flamengo, a saída do Everton Ribeiro, do goleiro Santos e também a chegada dos novos reforços. O Flamengo intensificando as propostas para trazer o jogador Evander e também Léo Ortiz e o Matias Vinha. Vamos analisar tudo isso no nosso canal. Já chega aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 3 mil likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal. Se você não está inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque aqui todos os dias é notícias e informações do Flamengo para vocês. E aqui no canal Meu Mengão React, nós vivemos Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, o canal do João Guilherme, canal do Vene Casagrande, link na descrição como crédito. Vamos então, na manhã desta quarta-feira, analisar as últimas notícias do Flamengo. Fechar com o Bahia, Roberta Barroso tem as informações. Fã de esporte sem contrato com o Flamengo desde o dia 31 de dezembro, Everton Ribeiro deve jogar no Bahia. A informação foi divulgada primeiro pelo ex-jogador Preto Casagrande e confirmada pela ESPN e pelo nosso companheiro Pedro Ivo. O meia é esperado nos próximos dias para assinar com o clube. O vínculo será até o fim de 2025. Para renovar com o Flamengo, o desejo de Everton Ribeiro seria um contrato de 2 anos, mas o rubro-negro ofereceu uma renovação por 1 ano. Everton Ribeiro cedeu, aceitaria renovar por 1 ano, mas com metas estabelecidas para uma renovação automática para mais 1 ano. O Flamengo ficou em silêncio e o Everton Ribeiro então começou a ouvir propostas. Foram 7 temporadas com a camisa rubro-negra, 11 títulos conquistados. No Bahia, ele vai reencontrar Rogério Ceni, técnico que comandou o Flamengo em 2020 e 2021. Juntos, eles conquistaram um Campeonato Brasileiro, um Carioca e uma Supercopa do Brasil. Parece que é isso mesmo, André Kfouri, que está chegando ao fim o ciclo do Everton Ribeiro no Flamengo. 7 temporadas, eu nem imaginava que era tanto, mas 7 temporadas já à frente do rubro-negro. Muitas histórias e agora tem essa conversa de que deve mesmo ir para o Bahia. É um melindre sair, o Everton Ribeiro sair do Flamengo da maneira como ele está saindo? Ah, mas é porque a diretoria não respondeu, porque não disse que não para ele procurar um novo clube de uma maneira mais tranquila, mais transparente? Eu acho, Marcela, que essa é uma situação em que o lado do negócio do futebol fica mais claro quando um jogador histórico como o Everton Ribeiro quer mais estabilidade, quer poder se programar e quer também, por que não, e não há nada de errado com isso, porque todos nós somos humanos e gostamos de nos sentir queridos nos lugares em que trabalhamos, quer também, com um contrato mais longo, que era aquilo que ele desejava, essa sensação da valorização interna, que é muito importante. Repito, isso não é uma crítica. O clube pode pensar diferente, em alguns casos até deve pensar diferente. Mas, como eu dizia, jogadores históricos de uma determinada idade, que na avaliação de quem tem que assinar o papel por parte do clube, começa a entrar num período de ou declínio físico ou técnico ou ambos, e o clube não se sente confortável de dar a ele o contrato na duração que esse jogador deseja. Acontece muitas vezes, aconteceu com o Felipe Melo no Palmeiras, por exemplo, e ele foi ganhar troféus no Fluminense, como a gente viu. Que o Everton Ribeiro sairia do Flamengo estava mais ou menos claro, porque se não fosse assim, o clube não permitiria que o contrato dele chegasse até o final, se o prazo expirasse. E o prazo expirou. O que é uma surpresa para mim nessa trajetória do Everton Ribeiro é a aparição de um clube como o Bahia. E isso é uma notícia muito boa, porque alguém pode imaginar ou pode dizer que o Bahia não tem tamanho para o Everton Ribeiro nesse momento da carreira, seria, como as pessoas gostam de qualificar às vezes, um passo atrás. E a verdade por trás desse tipo de movimentação, ela pode muito bem ser outra.
O Bahia é um clube de muita importância, o Bahia é um clube de muita torcida, o Bahia está no começo de uma nova era na sua vida como clube de futebol. Tem por trás muito investimento, uma estrutura muito sólida, muito profissional, internacionalmente falando, e as coisas estão mudando. Então, no momento em que o Cauli é basicamente retirado do mercado porque o Bahia entende que segurá-lo é importante para as pretensões futebolísticas no futuro, e no momento em que se faz uma proposta que se paga bem ao Everton Ribeiro, se oferece a ele o contrato que ele quer em termos de duração, porque se não fosse assim ele não aceitaria a proposta. E também se sinaliza com a possibilidade de no pós-carreira, depois que ele deixar de ser jogador de futebol, que ele assuma um cargo a escolher nessa estrutura profissional do Grupo City, que hoje dá as cartas no Bahia. Isso sim é uma novidade. E uma ótima novidade em todos os aspectos. Pois é, Antero, também quero a tua opinião em relação a isso. Mostra realmente uma força do Bahia. O Bahia que também fez uma proposta para o Jean Lucas dos Santos. Ele também deve pintar no Bahia. Queria que você fizesse essa análise de como a gente vê um novo clube atuando no mercado de uma maneira diferente, como a gente não via nas outras temporadas, agora com o Grupo City. E queria que você falasse também sobre essa saída do Everton Ribeiro do Flamengo. Bom, vamos lá. Uma constatação óbvia, não é? No futebol, sobretudo, a questão do reconhecimento pelo trabalho ou a idolatria são episódios que passam muito rapidamente. Então, o jogador, quando está no auge, é paparicado pelos dirigentes, não, esse não sai, vai ter contrato renovado por 3, 4, 5 anos, com aumentos periódicos, etc. e tal, a torcida badala e não sei o que mais. Aí vai chegando um momento em que se começa a olhar para um determinado atleta e se diz assim, está passando do ponto. Claro, a idade chega para todos nós em qualquer profissão. É que no esporte e no futebol, mais especificamente, isso fica evidente ou também há uma dose ainda muito grande de preconceito. O Everton, o histórico dele, profissional e pessoal no Flamengo, salvo engano, é impecável. Um jogador útil durante 7 anos. E útil num Flamengo vencedor. Se fosse um Flamengo meia boca, em reconstrução, você fala, bom, se tolera esse atleta porque ele agrega um pouco mais de qualidade técnica. Mas num time ganhador, o cara tem que jogar muito para ter espaço. Perdeu em 2023? Ok, por vários motivos, dentre os quais a própria confusão técnica pela qual passou o Flamengo. Mas ainda assim, sempre que chamado, não se escondeu, sabe, e mostrou empenho e profissionalismo. Então, vai sair porque é o que acontece com todo mundo na vida, em todas as profissões. O Bahia estar interessado nele, oferecer esse contrato e essas vantagens, não é para trazer um jogador que vai lá encerrar a carreira brincando. Repito, pelo histórico de comportamento do Everton, não se deve esperar que vai lá se encostar. E pela estrutura que está montando o Bahia, é um sinal bem interessante de que quer jogadores de qualidade, não necessariamente jovens, mas que venham dar mais qualidade, dar um upgrade para o time. E que bom, que assim seja. Para devolver para você, Marcelo, eu fico muito feliz e defendo essa ideia já há alguns anos, de ver um clube do Nordeste, sabe, chamando a atenção de um grupo economicamente forte, que aposta no retorno que pode ter de marketing, de resultados, de visibilidade. Isso é muito bom para nós. Como eu festejo já há um tempo o sucesso do Fortaleza. Nós temos no Brasil, ou especificamente até no Nordeste, um potencial econômico e esportivo no futebol que quem explorar com seriedade e logo vai se dar muito bem.
É verdade. A gente já vai para o intervalo, só queria a tua opinião, André, em relação ao Flamengo. Acerta ao abrir mão de um jogador como o Everton Ribeiro e facilita a vida da diretoria quando vê que é o Bahia e não um rival dos grandes e que a rivalidade aumentou nos últimos anos, como o Palmeiras, o próprio Corinthians, sim, ou quem sabe o São Paulo, que sim, também foi campeão da Copa do Brasil? Eu acho que sim. Acho que começando pelo final, o fato do Everton Ribeiro muito provavelmente jogar num lugar que a torcida do Flamengo não enxerga como um adversário direto em relação ao que é o objetivo de cada ano que o Flamengo tem, junto com o seu torcedor, melhora um pouco a imagem dessa negociação, dessa decisão que o Flamengo tomou como clube de não querer renovar o contrato com o Everton Ribeiro, aos olhos de quem acha que isso é um erro. Então, o rubro-negro que gostaria que o Everton Ribeiro ficasse, ele possivelmente agora está dizendo, pelo menos não vai jogar no Fluminense, pelo menos não vai jogar no Palmeiras, pelo menos não vai jogar no Vasco, né? Ele vai jogar num clube que é mais ou menos neutro, excetuando, é claro, os torcedores do Nordeste brasileiro, que tem, evidentemente, as relações que tem, esportivamente falando, de rivalidade com o Bahia. A questão local, ela vale aqui, vale no Sul, vale no Nordeste do nosso país. Mas, respondendo ao começo da sua pergunta, eu honestamente não sei se o Flamengo acerta. O que eu sei é que lá existe uma comissão técnica hoje que, é óbvio, sabe o que quer. A opinião do Tite e dos seus auxiliares deve ter sido muito importante, muito influente na tomada de decisão, mas o Everton Ribeiro é um jogador raro no futebol brasileiro. Então eu tenho dúvidas se o Flamengo não se arrependerá de tê-lo deixado ir. E olha que é o Everton Ribeiro e olha que é o Tite, que ama o Everton Ribeiro também. Bom, vamos lá, a gente vai para o intervalo aqui neste Sport Center, tem muito mais vindo pela frente, daqui a pouquinho a gente vai falar mais de mercado da bola e tem o Ancelotti falando sobre o... Uma das principais notícias, ou especulação, melhor dizendo, é que Gabigol pode ir para o Corinthians. E o próprio presidente do Corinthians, o Augusto Melo, jogando para a galera, jogando para a fiel, né? O torcedor, ele acaba sendo envolvido nisso, né? Pela sua paixão, pela expectativa. O Augusto Melo, ele falou realmente que o Corinthians tem interesse na contratação do Gabigol. E hoje, na posse dele, com a presença do Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, ele voltou a tocar no tema, quando perguntado, e disse, olha, as conversas estão acontecendo e agora só depende deles. No caso deles, Flamengo e Gabigol. Mas ele manteve um tom de otimismo e acredita que Gabigol possa ir para o Corinthians, né? Bem, gente, Gabigol tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024. Ele tem mais um ano de contrato com o Flamengo. Ele tem uma multa rescisória elevada. Ele não quer sair do Flamengo, embora muita gente fale que o Gabigol, o Tite, aquela coisa toda. Ele não quer sair do Flamengo. Ele é muito identificado com o clube. E hoje Gabigol tem um propósito. Ele tem um foco, que é dar a volta por cima. Vocês viram as imagens aí que ele tem publicado nas férias? Treinando, se preparando. Aí no final do ano passado postou aquele vídeo com aquela música dizendo que vai se vingar de todo mundo. Ele não quer, neste momento, sair do Flamengo. Então, agora, falar que Gabigol vai para o Corinthians é jogar para a galera. Jogar para a fiel. Ele não vai por esses motivos que eu estou listando aqui. No momento, o Flamengo não tem interesse em se desfazer dele. O Flamengo quer continuar com o Gabigol para a temporada de 2024. O jogador quer continuar no Flamengo. E o Corinthians, esse é o ponto que a gente tem que tocar aqui e que muitas vezes o torcedor fica bravo com a gente, não gosta. O Corinthians não tem condição financeira hoje de pagar pelo Gabigol. O presidente Augusto Melo, que anunciou algumas contratações, né? 3 jogadores foram contratados e mais 2 estão sendo contratados e tal. Ele anunciou todos eles hoje lá na posse. Falou também que o Corinthians terá um grande patrocinador. Aí vamos lá, mas o que o Marcos Braz estava fazendo lá na posse do presidente do Corinthians? Thiago Maia. Aí a possibilidade de negócio é grande de Thiago Maia
ir para o Corinthians. Aí pode rolar, fiel. Aí pode rolar, nação. E Fausto Vera vir para o Flamengo também é uma possibilidade. Tem a dívida do Corinthians com o Argentino Júnior. Pois é, o Corinthians tem uma dívida com o Argentino Júnior, acho que de 20 milhões de reais, se eu não estou enganado, que não pagou o clube argentino pelo Fausto Vera. Né? E aí é que eu digo, está querendo contratar Gabigol, fala de Roberto Firmino e outras coisas mais. É isso, né? O Corinthians hoje anunciou contratações pé no chão. É Garré, é Palácios, é o Ranieri, é isso aí. Essa é a realidade do Corinthians neste momento. É o que dá para fazer. Então, gente, Thiago Maia é uma possibilidade real para o Corinthians e de sair do Flamengo. O jogador vem desgastado, a torcida vem cobrando muito dele. Ele, como quase todo o grupo, não fez realmente uma boa temporada, mas ele é um dos alvos da nação rubro-negra agora. E ele vê com bons olhos uma ida para o Corinthians, porque ele lá chegaria para ser titular absoluto do Corinthians. O Thiago Maia hoje chega para ser titular absoluto do Corinthians. No Flamengo, ele teria problemas para se manter como titular, porque tem o Pulgar, chegou o De La Cruz, né, tem o Alan, a disputa seria mais intensa para ele. Então, Thiago Maia é uma possibilidade real. Hoje, o Marcos Braz esteve lá, saiu da sede do Corinthians no mesmo carro com o Rubão, que é o dirigente lá do Corinthians, o homem do futebol do Corinthians, na gestão do Augusto Melo. Então, eles estão conversando, eles estão tratando de coisas e acontecerá uma negociação realmente entre Flamengo e Corinthians. Agora, Gabigol, neste momento, eu não acredito. A partir do meio do ano, no final do ano que vem, no final deste ano já, aí, dependendo do que acontecer em 2024, é viável. Mas neste momento, repito, é jogar para a galera. Perfeito? Léo Ortiz vem para o Flamengo mesmo? Boa pergunta, Michael Douglas. E o detalhe é o seguinte sobre a vinda de Léo Ortiz. Red Bull Bragantino é um time que não precisa de dinheiro, é administrado por uma das maiores empresas do mundo e tem caixa para bancar. Está oferecendo ao Léo Ortiz uma proposta de um contrato de 5 anos por uma renovação longa com um salário grande. O jogador já deixou claro em algumas reuniões para a diretoria do Red Bull que ele quer jogar no Flamengo. Uma coisa natural. Quem não quer jogar no Flamengo? O Léo Ortiz quer jogar no Flamengo. Mas aí tem um detalhe nessa história. O noticiário, que é muito positivo por um lado, ele acaba atrapalhando do outro lado o Flamengo também nas negociações. E eu vou explicar por quê. Qual é a notícia? Flamengo vai até o River Plate e paga a multa rescisória à vista de De La Cruz. 80 milhões de reais. Ele nem conversou com o River Plate. Ele se acertou com De La Cruz e pagou 80 milhões de reais à vista. Pagou a multa e o cara foi embora. É isso. Qual é a mensagem que isso passa para o mercado? Porra, o Flamengo está com muito dinheiro. E está mesmo. Por um trabalho de muitos anos de construção, de recuperação de credibilidade, de boa gestão financeira, administrativa, está mesmo. Mas quando ouvem isso, faturamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais, o segundo time que mais faturou em premiações na temporada passada, mesmo não ganhando nenhum título, o Fluminense foi o primeiro com 194 milhões, o Flamengo foi o segundo com 136 milhões. Camisa, patrocínios na camisa, Flamengo com 225 milhões de reais em patrocínio na camisa. Bilheteria, um estrondo aí, estádio sempre lotado. Tudo isso, quem está negociando usa, porque é a mesma coisa. Você que está aí vai vender, vamos supor, um carro, né? E você sabe que a pessoa que vai comprar o seu carro tem muito dinheiro. Naturalmente, o que você vai fazer? Se o seu carro vale 2,
você vai pedir 3. Não é uma atitude natural isso? Porque você, esse cara que tá vindo aqui comprar o meu carro, esse cara tem dinheiro, hein? Ele comprou um terreno ali, ele é dono da empresa tal, ele faz isso, ele faz aquilo, olha o carro que ele tem agora, ele quer comprar o meu carro, beleza, vale 2, vou pedir 3. E esse é o detalhe. E outra coisa, quando você não precisa do dinheiro, você faz o seu preço. Quando você precisa do dinheiro, você acaba desvalorizando a mercadoria e vendendo por um preço menor, porque você precisa do dinheiro. O Red Bull Bragantino não precisa do dinheiro. Ele tem a empresa que o administra, que tem um caixa forrado. E aí o Red Bull Bragantino está pedindo alto pelo Léo Ortiz. É isso. E não estão chegando a um acordo neste momento em relação à parte financeira. Deverão chegar, mas o Flamengo vai ter que pagar um pouco mais alto, exatamente pela boa fama que construiu de ser um time bilionário. E isso realmente, num determinado ponto, acaba encarecendo as negociações para o Flamengo. A mesma situação vale para Matias Vinha, que é da Roma e está emprestado ao Sassuolo. Hoje em dia, minha gente, todo mundo sabe o que está acontecendo no planeta Terra. Não é como antigamente. O planeta está interligado, tem internet, todo mundo acompanha, todo mundo vê. E aí chega lá uma intenção de negociar com a Roma o Flamengo do Brasil. Olha, obviamente que os caras lá foram procurar saber, né? Como é que tá o Flamengo e tal. E aí vai ver o noticiário. Flamengo, líder em faturamento, único clube bilionário da América. O Flamengo é o único clube que tem um faturamento bilionário em todo o continente americano no futebol. Os caras vão olhar isso lá. Olha lá, os caras estão com dinheiro, hein? Contrataram o De La Cruz lá do River Plate. 80 milhões de reais à vista. Nós queremos aqui também. Quanto é que é? 10 milhões de euros. Queremos 10 milhões de euros pelo Vinha. E não tem conversa. É isso. Por isso que muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas a negociação com o Flamengo, ela acaba sendo mais difícil do que em outros clubes. Acontece muito por causa disso. Porque o que é positivo, muitas vezes, se você não tem habilidade para conduzir o negócio, né, ou então, se um recado é passado para o mercado, eu estou com muita grana, isso atrapalha. E o Flamengo, ao contratar De La Cruz, pagando 80 milhões de reais à vista, 16 milhões de dólares, ele mandou o seguinte recado para a galera: estou com muito dinheiro. E está mesmo. Então, por isso, pedem mais. Tá com dinheiro? Vamos tirar um pouquinho mais deles e tal, tá com dinheiro lá. É isso. Por isso que as coisas ficam um pouco travadas. Eu vou começar o vídeo falando já do Augusto Melo, novo presidente do Corinthians, falando sobre Gabigol. O presidente do Corinthians recebeu o vice do Flamengo, tá? Em sua posse. O Marcos Braz estava presente lá na posse e falou sobre Gabigol. Depende deles. Augusto Melo admitiu conversas adiantadas para a contratação de centroavante. Marcos Braz, do Flamengo, foi à posse do novo mandatário corintiano e aumentou questionamentos sobre negociação. Augusto Melo, ao ser questionado sobre Gabigol, disse o seguinte, abre aspas aí: conversa adiantada, depende deles. É um atleta que nos interessa e tem nossas características. Fizemos a nossa parte, sabemos que é difícil, um dos melhores jogadores do país, ídolo por onde passou, e nos interessa. Está caminhando bem, se Deus quiser. A presença do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, na cerimônia de posse de Augusto Melo, aumentou ainda mais as especulações em torno da possibilidade de negociação. Segundo o presidente corintiano eleito, a aparição do dirigente do clube carioca não tem relação com a negociação em curso. Marcos Braz veio representando o presidente Landim. O futebol tem que ter essa harmonia e essa integração. Assim como fui na posse do presidente Marcelo Teixeira no Santos. A negociação com o Gabigol nos interessa. Estamos conversando. Vai depender deles, é um jogador que não é barato e tem nossas características. Seria um sonho. Se não der certo, a gente tem um plano B e C, estamos partindo para isso. Sem investidor, disse Augusto Melo. Gabigol
isso tem que ser ressaltado, tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024, com outros 3 anos de vínculo acertados. No entanto, a renovação ainda não foi assinada entre o presidente Rodolfo Landim e também, obviamente, os empresários do jogador. Gostaríamos de ser mais claros. Como falo do Gabigol, ele me interessa, quem sabe, depende deles, vão vir grandes surpresas. Não vamos abrir mão de ter um time para ganhar tudo. Sou corintiano e sei o que passamos no ano passado. Lembrando que a multa rescisória do Gabigol, galera, atualmente é mais de 100 milhões de reais para clubes do futebol brasileiro. Então, digo e repito, já falei algumas vezes aqui, o Flamengo não vai vender o Gabigol para o Corinthians. O Corinthians parece que está seduzindo o Gabigol, e se o Gabigol chegar lá no Flamengo e pedir para sair, beleza. O Flamengo vai virar para o Gabigol e falar, você quer sair agora, nessa janela de transferência? Então fala para o Corinthians chegar aqui e pagar os 100 milhões de reais. E aí você deixa o Flamengo. Se não, Gabigol, você vai continuar aqui no Flamengo, porque nós não vamos te vender para nenhum clube brasileiro. Pode chegar um clube do exterior, da Europa, da Arábia, no Flamengo e oferecer uma quantia absurda e o Flamengo fazer negócio. Agora o Corinthians chegar lá no Flamengo e negociar com o Flamengo a compra de Gabigol nessa janela de transferência, digo e repito, chance zero. O Flamengo não vai vender Gabigol para o Corinthians. Essa é a resposta que eu tenho da diretoria do Flamengo e faz total sentido. Se vende o Gabigol para o Corinthians, você reforça o rival. É o último ano do presidente Rodolfo Landim e eu duvido que ele vai querer ficar conhecido como o presidente que vendeu o Gabigol para o Corinthians. Duvido. Isso não vai acontecer. E o Marcos Braz, olha só para vocês terem noção, Marcos Braz, depois da posse do novo presidente do Corinthians, foi embora, tá, do Parque São Jorge, sede do Corinthians, no mesmo carro que Rubão, que é o diretor de futebol do time paulista, que está dando várias entrevistas também, falando pelos cotovelos. As duas diretorias, obviamente, estão mais juntas, mais aliadas, mais alinhadas. Então, certamente, isso aí eu não sou contra não, tá? Eu acho que tem que ter um bom relacionamento com todos os clubes mesmo. Agora, o Marcos Braz, foi lá na posse do presidente do Corinthians. Ele ouviu tudo que o presidente do Corinthians disse. O que ele deveria fazer é, na saída, dar uma entrevista para o jornalista presente e falar, olha só, o Augusto Melo disse aquilo ali, mas quero reforçar o nosso posicionamento de não vender o Gabigol. Nós não temos interesse em vender o Gabigol. Era isso que o Marcos Braz deveria fazer. E ele não fez. E ao não fazer isso, ele mantém e sustenta essa especulação que é pífia e ridícula. O Gabigol não será vendido pelo Flamengo ao Corinthians. Ele pode vestir a camisa do Corinthians em 2025. Agora, em 2024, com o Flamengo liberando e vendendo o jogador, chance zero. E o presidente do Corinthians, o novo presidente do Corinthians, também falou sobre Thiago Maia, tá? E a possível troca envolvendo Fausto Vera. Existe conversa de Flamengo e Corinthians, não vamos falar os nomes, senão fica especulando. Existe uma conversa entre os dois clubes. Estamos estreitando a relação para fazer as negociações. Os nomes não serão falados, então estão sendo falados os nomes, mas vamos trabalhar e concretizar para passar para vocês, disse Rubão, como é conhecido o diretor de futebol do Corinthians, em relação aí a Thiago Maia e Fausto Vera. Galera, mudando de assunto, vamos falar do Everton Ribeiro, porque esse, de fato, está de saída do Flamengo. Ele definiu o futuro dele, ele vai vestir a camisa do Bahia. Ele aceitou o projeto do Bahia. E, galera, o projeto do Bahia apresentado ao Everton Ribeiro foi o seguinte: 2 anos de contrato, podendo estender mais um se você bater metas em 2025. Aumento salarial em relação ao que você ganha atualmente no Flamengo de 30%. Além disso, o Grupo City, que hoje administra o Bahia, apresentou o projeto para o Everton Ribeiro para ele ser embaixador do Grupo City aqui no Brasil, depois que ele pendurar as chuteiras, que provavelmente será após esse período aí com o Bahia. Porque o Everton Ribeiro vai completar 35 anos agora em abril. Ele vai fazer um contrato aí de pelo menos 2 anos com o Bahia, podendo estender por mais um. Dificilmente ele vai fechar com outro clube depois dessa passagem pelo Bahia, se ele cumprir o contrato com o Bahia. Então, de fato, é um projeto muito bom para o Everton Ribeiro. Agora, discordo de quem diz que o Flamengo não quis renovar com o Everton Ribeiro. Isso é mentira. O Flamengo quis renovar com o Everton Ribeiro, dando um contrato de mais um ano, porque entendeu internamente que era isso que poderia apresentar para ele.
O jogador pediu 2 anos, o Flamengo não quis, depois pediu 1 ano, mais 1 ano, batendo metas em número de jogos, como aconteceu com o Davi Luiz, o Flamengo não quis. Beleza, entendo quem fala assim, poxa, o Flamengo não está tendo gratidão com o ídolo do Everton Ribeiro. E por que o questionamento não é para o lado do jogador? O Everton Ribeiro também não está abrindo mão de algumas coisas para poder ficar no Flamengo. Simples, isso é negócio. O Flamengo não está errado, o Everton Ribeiro não está errado. Digo e repito, é negócio. Não tem gratidão, é lindo, maravilhoso, ótimo, bacana, mas estamos falando de negócio. Não é porque o Everton Ribeiro é ídolo que o Flamengo tem que aceitar tudo que o Everton Ribeiro pede. Poxa, Veni, mas ele merecia um jogo de despedida. Também acho. Não aconteceu como Felipe Luiz e Rodrigo Caio. Por quê? Porque Felipe Luiz e Rodrigo Caio nem negociação teve. Já estava definido que eles iriam embora. Inclusive, eu acho até que foi no momento errado. Mas ainda bem que não deu nada de errado. O Flamengo venceu o Cuiabá. Tudo certo. Agora, naquela ocasião, o Flamengo e Everton Ribeiro ainda estavam negociando a renovação de contrato. Ninguém sabia o que iria acontecer. Eu acho que o Flamengo pode fazer aí algo especial para ele nas redes sociais. Enfim, um vídeo bacana, de gratidão, obrigado, Everton Ribeiro. Agora, aceitar dar 2 anos de contrato por gratidão, por ser um ídolo, sou totalmente contra. Totalmente contra. O Flamengo ofereceu para ele. Ele que não quis. Assim como ele ofereceu uma contraproposta ao Flamengo, o Flamengo não quis e segue o jogo. É isso. Negócio, gente. Futebol. Tá bom? Acho que não existe certo e errado nessa história. Só acho errado quem diz que o Flamengo não tratou o Everton Ribeiro da maneira correta, ou quem diz que o Flamengo não quis renovar com o Everton Ribeiro. Isso não procede, o Flamengo quis, mas o Everton Ribeiro não topou, assim como o Flamengo também não topou a contraproposta e segue. Agora ele vai para o Bahia, vai ser feliz lá, espero eu, e o Flamengo vai seguir também bem feliz aqui sem o Everton Ribeiro. Mas agora, da geração 2019, tem apenas Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Gabigol. Apenas 4 daquela geração vitoriosa. O Arrascaeta tem contrato até o fim de 2026, Gerson até o fim de 2027, Bruno Henrique acabou de renovar por mais 3 anos, 24, 25, 26, até o fim de 2026, e o Gabigol tem contrato até dezembro desse ano. Com a saída do Everton Ribeiro, Gabigol se torna um jogador que está há mais tempo no elenco. Tá bom? Tudo bem. Muita gente vai falar assim, a Arrascaeta chegou junto. Não, o Gabigol ele chegou poucos dias antes. Ele foi anunciado poucos dias antes. Então o Gabigol, de fato, é o jogador que está há mais tempo aí no elenco. Sobre orçamento, galera, muita gente me pergunta aí, Veni, o dinheiro investido pelo Flamengo para contratar o De La Cruz, $16 milhões, vai sair do orçamento de 2023 ou 2024? Porque o jogador ele foi anunciado em 2023. Então, como é que funciona isso? Fiz esse questionamento para uma pessoa da diretoria do Flamengo e a pessoa simplesmente respondeu, a transferência oficial somente ocorrerá em 2024. Aí eu fui e questionei, então será no orçamento de 2024, correto? Sim. Diz que será tudo registrado dentro do orçamento de 2024, porque a compra só é fechada em 2024. Teve também uma explicação contábil aqui, mas se eu falar aqui, muita gente não vai entender, assim como eu não entendi primeiramente, depois a pessoa me explicou. Mas, em suma, em resumo, é orçamento de 2024. Eu vou ler exatamente o que a pessoa me disse. A compra é contabilizada no ano da assinatura do contrato do jogador com o Flamengo. O fluxo de caixa, que é o que indica a saúde financeira do clube para operar, foi de 2023. Contabilmente será em 2024, mas no fluxo de caixa é 2023. Em resumo, em suma, o valor de $16 milhões, quantia da multa rescisória que o Flamengo pagou para contratar a De La Cruz, sairá do orçamento de 2024. Espero ter respondido vocês aí. E para finalizar nosso vídeo, Evander. O Portland, clube da MLS, que tem contrato com o Evander, que investiu quase $60 milhões para contratar Evander no começo de 2023, está fazendo um jogo duro, muito duro, com o Flamengo para poder vender o jogador ao Flamengo. Mas o Flamengo continua tendo interesse nesse atleta. Veni, Evander, reposição para Everton Ribeiro, cai muito nível. Gente, o Evander, na minha concepção, ele chega para reforçar o elenco, é um bom jogador para reforçar o elenco. Agora, com certeza sairá mais barato que o Everton Ribeiro, porque o Everton Ribeiro tinha um dos maiores salários do atual elenco. A verdade é essa, e pouco estava rendendo. Enfim,
informação é isso, o Flamengo tentando a contratação do Evander, e aí eu deixo o questionamento para vocês se o Everton Ribeiro fez certo, se o Flamengo fez certo, e se o Flamengo está fazendo certo em buscar o Evander. Podem comentar à vontade aí, tamo junto. Tá, então, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Fica ligado então aqui no nosso canal, que assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, a gente vai trazendo para vocês no canal. Por isso, ative o sino das notificações, se inscreva, assim sempre você receberá todas as notícias assim que a gente postar aqui no nosso canal, tá bom? Grande abraço, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, deixe seu like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.